pô, mas meu filho tá com câncer, minha filha tá pra morrer, eu não consigo emprego, a minha casa tá desestruturada, meus filhos estão indo pra droga, meu emprego é uma merda, só que eu não tô feliz nele, mas eu tenho que manter porque senão eu não vou ter o que pagar. Minha saúde mental tá horrível, eu pego ônibus lotados todos os dias, minha saúde não tá boa, minha tia faleceu, minha avó tá doente, minhas contas não estão sendo pagas em dia, engravidei uma menina e eu não sei, eu não tenho condições de sustentar uma filha, um filho, ou acabei de descobrir que tô grávida, deixa eu ver mais coisas, descobri uma doença que eu não sei se eu vou ter dinheiro pra curá-la, eu tô querendo fazer faculdade, mas com o Brasil do jeito que tá, eu não sei como que eu vou fazer isso, eu quero comprar um carro, mas eu sei que eu não tenho condições de comprar um carro, mas se eu tivesse um carro, talvez eu pudesse trabalhar em algum aplicativo para poder ajudar dentro de casa. Eu fico vendo as coisas acontecerem e eu não sei o que eu posso fazer para ajudar, porque eu imagino que tá tudo perdido, que vai tudo às traças, eu não sei onde procurar ajuda, porque ninguém entende a angústia que eu tô passando. Bom, se você já falou alguma dessas frases, ou se você pensa essas frases, já escutou de alguém, esse vídeo é para você. Então não deixe de se inscrever nesse canal, acompanhe esse vídeo. Bom, eu sou o Samuel Gomes do canal Guardei no Armário e esse é um Chá com S. Chá com S de café da manhã. Como eu disse pra vocês, vim aqui pra tomar um cafezinho da manhã com vocês e conversar. Eu precisava conversar com vocês sobre essa cortina de fumaça, essas desinformações que estão acontecendo aqui no Brasil. Eu preciso falar disso com vocês. Porque tem acontecido tantas coisas no meio de tantos turbilhões, como a gente já pautou aqui no começo desse vídeo. Olha o tanto de coisa que a gente tem que lidar na nossa vida, além de tentar entender o que está acontecendo com o Brasil, o país que a gente mora. Eu vejo muitos especialistas em política, vejo muita gente articulada, falando sobre diversos assuntos que eu super concordo, que eu não tenho uma vírgula para acrescentar, porque eu tenho aprendido demais. E eu fico pensando o que eu posso contribuir com o meu vídeo, com o meu canal, e contribuir de uma forma genuína, positiva. E eu acho que é essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês. Agora, nesse cafezinho da manhã, eu queria entender, sabe, o que é que tá acontecendo? A que ponto que nós chegamos? Essa semana eu fiz até um vídeo falando sobre o caso lá do Crivella, lá no Rio de Janeiro, ele proibindo os livros LGBTs, começando com o Gibi, né, um HQ, só porque tinha um beijo de pessoas do mesmo sexo. E o que isso vai mudar, sabe? É isso que eu tô me perguntando. Vamos do início, né? Eu sou uma pessoa que nasci e cresci em uma família evangélica, conservadora, então acho que eu tenho propriedade para poder falar sobre alguns assuntos que talvez algumas pessoas estejam assustadas porque não fazem parte da vivência delas. Como, por exemplo, essa noção da moralidade cristã que está acima de toda a média do mundo, assim, de quem não é da igreja. Então eles já entendem que só porque a gente que não vai para a igreja não vai para a igreja, você já é errado, você já está num caminho torto, que você não merece a piedade, o perdão de Deus ou as bênçãos que eles podem dar. E aí eles acabam construindo uma ideia de realidade muito utópica, onde apenas aquilo que eles fazem, proferem ou acreditam são o que vão levar eles de fato para um caminho verdadeiro de paz e de luz. Só que isso é tão doentio, é tão louco, porque se a gente for parar para imaginar quantas pessoas que existem no mundo, se esse tipo de corte realmente existisse com todas essas facetas que eles levantam, ninguém entraria nesse tal céu, seria tão utópico e tão surreal que 2000 anos depois de tudo que já aconteceu, segundo eles, ainda manter essa crença é um tanto quanto duvidável. E eu não estou falando que você não possa ter sua fé. Eu estou falando que são algumas coisas que a gente precisa pensar. E aí, num discurso totalmente fadado ao moral, aos bons costumes, à família, eu vou colocar os brasileiros do modo geral, porque eu faço parte da eleição do Bolsonaro, assim como você, assim como todos que também não votaram, porque a gente não percebeu a escalada. Eu não vou falar a escalada da direita, não vou falar a escalada dos conservadores, é a escalada realmente do Brasil. O Brasil que sofre, que está com todas aquelas questões. E o que aconteceu dentro desse período? A gente viu uma agenda muito conservadora que identificou num discurso muito raso uma possibilidade de prender a atenção dessas pessoas. Porque é histórico você ver o mundo entrando em crise, os seus líderes achando e arranjando soluções fáceis e respostas simples para as pessoas que moram nos seus países ou que moram nas suas comunidades, justificando que o problema eram eles. Eu posso te pegar um exemplo muito próximo, muito real, que foi o exemplo dos negros, por exemplo. Para justificar a escravidão de pessoas de peles escuras, de pessoas negras, trazidas de seus continentes, dos seus países de origem, tiradas das suas famílias, tiradas das suas culturas. Falaram que
a sua cultura, a sua religião, tudo que eles proferiam era do demônio, sabe? Tudo isso que ainda acontece. Então, eles fizeram isso com algumas pessoas que provavelmente eram seus parentes também, há no máximo 130 anos. E faz só 130 anos que a escravidão acabou aqui no Brasil. Eu não sei se vocês se tocam disso, mas isso é pouquíssimo tempo. Tem pessoas morrendo hoje em dia com 150 anos, então eles acompanharam são, entre muitas aspas, das famílias brasileiras por conta de famílias LGBTs. Por quê? Porque tem uma fixação doentia pelo sexo dentro dessas instituições. O que eu tenho percebido, pelo menos, é uma pregação desenfreada, dissimulada e muito doentio em relação ao corpo alheio, como se a única forma de alcançar o perdão ou a justiça divina é você falar sobre a relação sexual, a relação de afeto, a relação de amor de pessoas do mesmo sexo. E aí eu fico me perguntando o que isso tem ajudado o Brasil, no que isso tem ajudado a gente. A gente tem visto declarações horrorosas de lideranças falando sobre esposas de outras lideranças. A gente está vendo a Amazônia pegando fogo. A gente teve vários jovens no Rio de Janeiro sendo mortos por um governo que tá tirando de cima dos helicópteros, sabe? A gente teve muitos casos aqui de doenças que antes estavam erradicadas. A gente teve aqui no Brasil também uma alta de desemprego muito grande que até agora não baixou. Eu sou de um período, e eu preciso contar isso pra vocês, que isso não é uma coisa partidária, mas é uma coisa real. Eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa que veio da periferia. Hoje eu tô tendo um pouco mais de ascensão, mas é graças a vocês. Eu sei que a maioria de vocês que assistem isso, talvez não tenha essa mesa farta, talvez não tenha esse bolo aqui, talvez não tenha esse pão aqui, e estão me vendo falar com a esperança de que um dia a vida de vocês também chegue próximo da minha, e é isso que eu quero também, porque eu não quero ter riquezas, eu não quero ser rico, eu só quero ter condições de ter uma vida legal, poder produzir o que eu acredito, assim como todo mundo, e eu acho que o mundo seria muito mais feliz e muito mais plural. E aí você tem um presidente, você tem governadores, você tem prefeitos que estão usando dessas técnicas, dessas táticas tão baixas, tão vis, para segurar o seu povo. Sabe, é muito fácil chegar para uma família que tá sofrendo pra caramba e falar para ela, olha como esse povo não tá pensando em você, enquanto a gente tá aqui cuidando dos seus filhos para que ele não veja dois homens se beijando, porque a gente quer que ele cresça focado nos estudos. Uma mentira. Porque são eles que estão sucateando a educação. Eles estão tirando livro, gente. Aqui em São Paulo, Dória tirou livro. No Brasil todo, estamos tendo um déficit muito grande no MEC. Eles estão tirando tanta gente. Eles já fizeram tantos estragos aqui no Brasil e as pessoas ainda estão achando que é a moral e os bons costumes do Brasil que está errado. Esses governantes estão quebrando e queimando o nosso filme lá fora, sabe? E o que isso importa, esse filme lá fora? Isso importa porque isso vai fazer com que isso daqui chegue na sua mesa, vai fazer com que isso daqui chegue na sua mesa, vai fazer com que as crianças, seus filhos, esse seu problema de saúde que eu falei lá no começo, seja resolvido. O que a gente tem visto desde lá de 2013, 2014, teve lá as manifestações de 2013, foi super legais, teve toda a evolução que a gente teve em falar sobre política, mas ainda a gente está nesse campo da corrupção, do moralismo, e não é só sobre corrupção e moralismo, é sobre o poder ou não de comandar um povo. O Rio de Janeiro tem errado constantemente nos seus governantes, e de repente a gente pegou uma pessoa ali do Rio de Janeiro e levou para a presidência. E não estou falando que a culpa é do Rio, porque isso está acontecendo em São Paulo. Olha a polícia genocida que acontece aqui em São Paulo, que mata jovens negros, que não só isso, mas que expulsa as pessoas das suas casas, que muitas vezes já queimaram, e a gente tem vários relatos de comunidades que foram queimadas para construir empreendimento. A gente sabe o quanto que o acesso à saúde, educação, a emprego ficou cada vez mais precarizado, e o que a gente vê em todas as reportagens são noticiários falando sobre corrupção, desviando a nossa atenção para assuntos que de fato não vão mudar a nossa vida. E aí a gente fica pensando, como é que eu vou chegar para essas pessoas que falaram tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo e que tem como a única solução de resposta a igreja e não uma terapia, que o problema da falta de emprego dela não é porque Deus saiu do Brasil, porque o Brasil tem pessoas LGBTs, porque tem pessoas beijando pessoas do mesmo sexo. Nada disso é motivo para que um Deus ou um ser divino tire do seu povo o direito de ser feliz. Não é sobre isso. É sobre como que a gente consegue controlar de forma clara e direta um convívio muito melhor e diverso. Você pode proferir a sua fé, você pode acreditar no que você quiser acreditar, mas não deixe de acreditar no amor.
Sabe, esse é meu vídeo para vocês, para que vocês possam entender que nesse período todo, enquanto a gente estava aqui falando sobre isso, por exemplo, desse gibi, olha o tanto de coisa que aconteceu e eu vou colocar a foto desse beijo em vários casos que o prefeito poderia ter visto. Vamos entender os nossos opostos para a gente poder entender também como que a gente pode trabalhar junto com eles. Porque não somos nós contra eles, somos nós juntos para tentar trazer esse Brasil um pouco melhor. Então, se você gostou desse estilo de vídeo, se você gostou da minha fala, se você gostou do que eu trouxe para vocês, se inscreva nesse canal, não deixe de comentar. Esse canal é muito importante para mim, assim como é para vocês também. Eu vou procurar aparecer aqui mais vezes, mas dessa forma mais leve, porque é o que eu sei fazer. Muitas vezes eu não consigo me aprofundar, mas acho que o pouco que eu posso falar já é um pouco de alívio também para mim, um pouco de alívio para vocês também. Vou tentar montar essa estrutura aqui, porque achei muito bonitinho, espero que vocês também tenham gostado. Então, beijão, até o próximo Chá com S. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo, porque se eu falar aqui sozinho não vai adiantar de nada, e não é só por likes ou views, é porque teve alguém que escutou um pouco das angústias que vocês passaram lá no meu Instagram, escutou um pouco das angústias que vocês colocaram nos posts de vocês, e hoje eu tenho uma câmera aqui para poder gravar aquilo que vocês passaram para mim, e eu não faço nada sozinho. É como eu falo, isso daqui é tipo um Sense8. Não é porque o Samuel tá aqui que as coisas estão sendo faladas, é porque vocês estão aí juntando as coisas para ser falado, e eu tenho uma câmera aqui e hoje eu tô falando, mas poderia ser você. Então, beijão, até o próximo Chá com S, até o próximo Guardei no Armário.